O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Eu ergo as mãos para os céus, ó meu Pai, e dirijo os meus pensamentos a Ti em favor deste país, deste povo sofrido, povo que tem sido espoliado da justiça, do direito, que tem sido privado dos seus recursos mais necessários. Esse povo, meu Pai, brasileiro, que tem gemido diante de tantas injustiças e corrupções, que vai do mais inferior até o mais superior. Ó poderoso de Israel, brilha o teu rosto sobre este país, a tua luz, e haja salvação, e haja justiça e juízo, para que o teu nome seja glorificado nele. Em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós temos batido na tecla de que ninguém é aprovado sem antes ter sido provado. Não tem jeito. Todos passam pela prova. Todos são provados. Todos passam por tribulações. Todos, para entrarem no reino dos céus, têm que ser aprovados. Se não forem aprovados, vão para o inferno. E não tem jeito. Essa é a realidade. Para que nós entremos no reino dos céus, não tem mais, menos. Não tem sentimento. Tem o seguinte: quem vence, entra. Quem perde, vai para baixo, vai para o inferno. Jesus disse isso quando falou que desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Quer dizer, o reino dos céus é tomado por esforço, mediante sacrifícios, lutas, provações. É tomado pelo esforço de cada um. Quando Jesus diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está provando o coração dos filhos. Quem ama seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está provando o coração dos pais. Portanto, todos passamos por provas. Todos, indistintamente. Não tem jeito. Se você não concorda com essa nossa posição, ou com essa posição de Jesus, não é minha, então é problema seu com ele, resolva com ele. Mas o fato é que aqueles que dizem: Jesus já morreu por mim, eu não tenho que sacrificar, estes vão para o inferno sem saber até o momento em que dão entrada lá. Por quê? Porque não dão ouvidos à palavra, não dão atenção, não atentam para as palavras do Senhor Jesus. Ele disse: se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11 e versículo 12. Então, minha amiga, meu amigo, não tem
não tem como as pessoas entrarem no reino dos céus se não for através de muitas lutas, tribulações, provações. O apóstolo diz assim lá em Atos, capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações. Muitas tribulações. Quer dizer, provas, provações, desafios. Todos são provados. Mas nem todos são aprovados. É como o próprio Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja só que coisa forte. Ele chamou 3 servos, não eram incrédulos, eram servos, e confiou-lhes talentos. A um confiou 5, a outro 2, e ao terceiro 1 talento. Apenas o que ganhou 1 talento, foi infiel, não multiplicou e foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Eram os 3 servos, mas só 2 passaram. Quando ele chamou as 10 virgens, eram virgens, quer dizer, santas, puras, estavam vestidas a rigor, vestidas de vestiduras brancas. Mas, na hora H, 5 ficaram para trás e apenas 5 entraram. Isso não diz nada a você não, minha amiga, meu amigo ouvinte? Isso não fala forte com você, não? Jesus é quem fala isso. Das 10 virgens, quer dizer, das 10 pessoas crentes, somente 5 crentes entraram. As outras 5 ficaram do lado de fora. Sabe por quê? Porque elas não esperavam que o óleo viria a se acabar. Elas relaxaram na fé. Elas não acharam que tinham de sacrificar. Elas deviam estar pensando igualzinho aqueles que diziam, Jesus já sacrificou, eu não preciso mais sacrificar. Pois bem, elas ficaram para trás. Elas ficaram para trás. Ninguém entra no reino dos céus sem ter sido provado e então aprovado. Tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Eu falei essa semana passada, com exceção daqueles que, a exemplo do bom ladrão, têm chance de clamar e ser atendidos na última hora. Mas, na situação crítica que nosso país está vivendo, na violência, ninguém tem segurança de nada, não há segurança, não há saúde, não há educação, é uma esculhambação esse país. Os governantes não têm levado a sério a administração desse país. E tá aí a situação. Às vezes a pessoa morre sem saber. Leva um tiro, uma bala perdida. Uma bala perdida. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós verificamos, conferimos em loco que às vezes a pessoa não tem tempo de clamar. Se ela estiver num hospital, morrendo aos pouquinhos, há tempo dela clamar e ser salva na última hora. Mas, se ela estiver passando por aí, levar um tiro na cabeça, não tem salvação. Ela morre e não tem chance de clamar. Então, se tiver chance de clamar, então ela não tem que fazer muito esforço. Ela não tem que sacrificar. A partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus, aceita, se entrega 100% para Ele naquele momento de forma sincera, então Ele recebe, Ele salva aquela criatura. Mas na última hora, porém,
nem sempre as pessoas têm chance de uma oportunidade de serem aprovadas na última hora, não é? Nem sempre. Mas o fato é que a conquista do reino dos céus está assim na base de provações, de tribulações, de lutas. Você que está assistindo a Terra Prometida, você sabe que é uma luta. Deus prometeu, olha, eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Pode olhar, é essa terra que eu vou dar para vocês. Agora, por outro lado, da parte humana, da parte do povo de Israel, ele tem que se unir, tem que enfrentar os inimigos que lá estão e desalojá-los. Ele tem que tomar posse da terra. Não é assim, eu vou entrar, está tudo pronto, preparado. Não, ele tem que ser submetido a provas. E aqueles que são aprovados é que entram no reino dos céus. E ele disse mais, onde quer que seja colocada a planta do vosso pé, será de vossa possessão. Quer dizer, a cada passo que você andar para frente, você vai conquistar. É seu, é propriedade sua. Quer dizer, tem que se andar para frente, tem que se lutar, tem que se enfrentar inimigos. E os inimigos são ferozes. Então você que me ouve neste momento, não se esqueça disso. O reino de Deus é tomado, o reino dos céus é tomado pela força, pela violência. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se não fosse necessário buscá-lo, o reino de Deus em primeiro lugar, não haveria provações, não haveria luta, não haveria nada. Simplesmente a pessoa aceitaria o reino de Deus, o reino dos céus, e ela entraria. Mas Jesus diz, buscai, quer dizer, se esforçai, lutai, fazei a sua parte. Se não for assim, minha amiga, meu amigo, não há salvação eterna. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que lutaram e que venceram. Pessoas que não tinham nada de Deus, não tinham conhecimento nenhum de Deus, mas a partir do momento que tomaram conhecimento, que elas tiveram que sacrificar para tomarem posse das promessas de Deus, elas não titubearam, não duvidaram. Elas se empenharam, se esforçaram e tomaram posse daquilo que Deus prometeu. Vamos ouvi-las. Meu nome é Gisele, eu era de uma família tradicional, tinha tudo em casa, não me faltava nada. Conheci o meu marido e a gente muito rapidamente se conheceu, namorou, noivou, casou em 5 meses. E quando a gente casou, os problemas começaram. Ele ficou desempregado, não conseguia nenhum emprego. Quando ele conseguia um emprego, logo ele ficava desempregado. E aquilo me angustiava tanto, porque antes eu não pagava nenhuma conta em casa, então todo o meu valor, tudo que eu recebia era para mim. Então, uma jovem, né? Eu estava todo final de semana no cabeleireiro, tinha as minhas coisas, passeava. E eu me vi em casa, casada, tendo que ser arrimo de família, sustentar a casa, pagar as contas. E eu fiquei muito frustrada, porque eu não estava acostumada a lidar, era uma situação nova para mim. E nisso, quase um ano eu casada, querendo me separar, brigando com meu marido, eu engravidei. Então isso me fez esperar um pouco. Eu pensava, bom, vou ter o meu filho e depois eu vejo o que acontece. Só que aí os problemas iam se acumulando ainda mais, porque a minha mãe me ajudava com as roupas do meu filho, ele era pequeno, eu nunca pude entrar numa loja, comprar uma roupa que eu quisesse para o meu filho. Aí, quando meu filho já estava maiorzinho e meu marido não conseguia se estabilizar profissionalmente, eu falei, bom, eu vou voltar para minha casa, eu vou me separar, vou me divorciar, eu só via essa solução. E nisso, ele recebeu um convite
de alguém da Igreja Universal e ele começou a ir. A princípio eu falei, olha, é bom mesmo você ir porque o problema é com você. Só que aí ele começou a ir, eu comecei a ver a mudança, ele estava mais calmo. Logo ele começou a trabalhar, as coisas, ele em casa como marido. E aí aquilo foi me chamando a atenção, eu falei, bom, eu também vou lá, vou conhecer. A primeira vez que eu pisei na Igreja Universal foi assim maravilhoso, porque eu vi aquele povo lutando, orando, revoltado com a situação. Eu falei, bom, aqui é o meu lugar, porque eu estou revoltada. Então, se tem mudança, aí eu ouvi os testemunhos, eu falei, se aquelas pessoas mudaram, também a minha vida tem jeito, o meu casamento tem jeito, então eu vou lutar junto com ele, eu vou me aliar a ele. E nisso, a gente começou a caminhar junto. Tudo que o homem de Deus falava, a gente começou a colocar em prática e a nossa vida foi paulatinamente mudando. Eu fui vendo resultados, então, assim, não foi nenhuma mágica, mas quando a gente colocou a nossa vida no altar, nós fizemos o nosso verdadeiro sacrifício, Deus começou a mudar. Antes, eu era empregada, meu marido também, hoje nós temos um escritório de advocacia, eu toco a área jurídica, ele toca a área financeira, a administrativa, ele também hoje é corretor de imóveis. Então, assim, a nossa vida se transformou. Hoje nós temos um carro zero. O meu filho, que antes eu não podia nem comprar uma roupa para ele tem telefone de última geração. Ele ficou 2 meses nos Estados Unidos de férias. A gente tem casa na praia. E hoje, para quem não tinha nada, porque nós íamos ao supermercado com calculadora, contávamos moedinhas, ia com cartão de crédito emprestado da minha mãe, porque a gente nem crédito a gente tinha. Hoje nós temos vários cartões de crédito com limites, os bancos correm atrás da gente. Hoje eu faço compras, eu entro em qualquer supermercado, em qualquer loja, em qualquer restaurante, qualquer loja, a gente come o que quer, veste o que quer. Antes a gente tinha um carro velho e às vezes tinha que andar com carros emprestados. Não, hoje nós temos o nosso carro, nós morávamos num apartamento pequeno, a gente foi para uma casa ampla. Antes, se o meu filho pedisse uma pipoca, eu lembro que uma vez ele me pediu uma pipoca e eu não tinha, acho que quanto que é uma pipoca hoje? Sei lá, uns R$2, R$3, e eu não tinha na carteira. E aquilo para uma mãe é muito difícil. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem tudo. Nós fomos, eu com a minha família, a gente foi para os Estados Unidos, a gente passeou, a gente vai para a praia. Quer dizer, não nos falta nada. Nós somos, assim, muito felizes, a gente tem paz, a gente tem um casamento, assim, abençoado, todo mundo. Hoje eu vou fazer 17 anos agora de casada e todo mundo, nossa, mas vocês parecem namorados. A gente trabalha junto, a gente não briga mais, a gente, assim, vive super bem. Tudo porque a gente ouviu a voz da fé, atendeu a voz da fé, colocamos a nossa vida no altar e de lá nós nunca mais tiramos, porque a gente aprendeu o caminho, a gente aprendeu que é você ouvindo a voz de Deus que Deus vai nos abençoando. Em todo ano, quando chega todas as épocas de Fogueira Santa, é um prazer, porque a gente sabe que é no altar onde a gente vai ter força, vai ter vitória, onde Deus vai nos dar estratégia, vai nos dar direção. Então, nós temos nos lançado todas as vezes e temos obtido resultados, temos obtido a resposta de Deus nas nossas vidas. Hoje eu posso dizer que sou um homem perseverante, sou amado, realizado, um homem feliz. Gosto de uma vida tranquila. Desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado para mim e para toda a minha família. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu lembro que eu não tive a oportunidade de estudar. Para poder complicar mais ainda, aos 11 anos comecei a fumar maconha. Aí logo em seguida vieram me oferecer a cocaína. Foi onde eu fui descobrindo
Quando eu fui no quintal, eu vi lá vários tipos de droga que ele tinha guardado. Era muita droga e aquele dia para mim foi muito triste. E aí, quando eu fui ver, eu já comecei a virar um dependente. Comecei a passar a ser dependente da droga, né? Logo em seguida conheci o crack. Aí comecei a roubar. Ele roubava o pai de casa, roubava a gente, roubava minha filha, roubava as coisas que tinha dentro de casa para vender lá fora. E logo em seguida, mediante aquele movimento que eu já estava, eu fui convidado para poder fazer parte de uma facção criminosa, né? E eu passei a ser um rapaz muito violento. Muitas das vezes eu ia para a cidade, o simples fato de uma pessoa já olhar torto para mim, eu já queria brigar com aquela pessoa, eu já queria tirar sangue daquela pessoa. E eu tinha uma mente criminosa. Muitas das vezes o fato de eu estar conversando com a pessoa há pouco tempo ali, eu já ficava maquinando o que eu poderia fazer para poder passar aquela pessoa para trás, para poder roubar, para poder tomar vantagem de uma forma ilícita daquela pessoa, né? Foi quando o meu pai ele pegou e, através do testemunho da minha irmã, porque a minha irmã já era da igreja, e ele me fez um convite. Mas eu tinha muito preconceito da igreja, do que as pessoas falavam, eu não acreditava, eu era uma pessoa totalmente desacreditável. E quando eu cheguei na igreja, ali a primeira reunião eu lembro que foi numa segunda-feira, e eu vi que tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito não era nada aquilo. Ali era passado ânimo, é passado determinação, é passado que tudo você pode, e eu comecei a entender o fato que eu tinha que obedecer. Eu aprendi a obedecer, comecei a fazer as correntes, comecei a participar dos propósitos, fui liberto das drogas, eu já não tive mais nenhum tipo de abstinência, nem da cocaína, nem do crack, nem da maconha, eu não sentia mais vontade, pelo contrário, eu passei a ter nojo das drogas, as drogas já não faziam mais parte da minha vida. Todo aquele inferno que eu estava vivendo começou a mudar, eu já comecei a ter perspectiva de vida, e aí eu comecei a trabalhar juntamente com meu pai, eu que na minha adolescência não tive muito amizade com meu pai, e passei a ter uma amizade com ele. Eu comecei a sacrificar a minha vontade, né? Sacrifiquei as drogas, sacrifiquei as amizades, as más companhias. Para mim não era correto ter várias namoradas, eu comecei a pensar em ter uma direção que eu pudesse ter uma mulher que me fosse fazer feliz. Sacrifiquei muitas das vezes aquela falsa ilusão que se oferecia no mundo, né? Tudo isso eu tive que sacrificar justamente para mim hoje ter um resultado na minha vida, né? Eu tive que obedecer e logo em seguida, passando mais ou menos uns 3 meses que eu já estava na igreja, veio a Fogueira Santa de Israel. Eu já entendi qual era o propósito da Fogueira Santa, né? Em obedecer. Foi quando ali eu lancei a minha fé e fiz o meu sacrifício. E dali para cá Deus começou a abençoar. As coisas não vieram assim do dia para a noite, mas foi com muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Foi quando eu conheci a minha esposa na igreja, uma esposa maravilhosa, e ali eu construí uma família juntamente com ela. Hoje eu sou pai de 3 filhos. Tudo aquilo que eu procurava, eu encontrei nele. Temos felicidade, eu sou amada, ele assim, ele faz as minhas vontades, eu faço as vontades dele, a gente é feliz. Eu lembro que eu fui vender picolé na praia e as coisas foram acontecendo, foi criando-se oportunidade, Deus ali dando pouco para a gente, e quando Deus percebeu que a gente sempre procurava ser fiel naquele pouco, Deus naquele ano que vinha a seguir, Deus acrescentava mais. Aí Deus deu a inspiração para mim, abrir a primeira loja, nós abrimos a primeira loja, logo em seguida abrimos a segunda loja. Hoje nós temos uma rede de 20 lojas, temos uma indústria de sorvete totalmente automatizada. A gente faz hoje concorrentes com multinacionais e eu tenho uma vida de qualidade. Hoje eu moro no centro da cidade, numa bela casa, num terreno de quase 1000 metros quadrados, com piscina, com tudo do melhor.
Hoje eu tenho, assim, eu tive a oportunidade de proporcionar para minha esposa um carro importado, do jeito que ela queria. Hoje eu tenho meu carro importado. A gente já viajou para vários lugares do mundo, em férias, juntamente com as crianças. Eu tenho tudo aquilo que eu quero na minha casa, na minha mesa, tudo aquilo que eu desejo, Deus tem me dado. Hoje ele é liberto das drogas, hoje ele casou, tem uma família abençoada, transformada. E tudo isso só foi possível mediante o sacrifício que nós oferecemos a Deus ali no altar, a obediência. Porque nós sabemos que se não houvesse a obediência, não haveria o resultado. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro colocando só testemunhos de pessoas que conquistaram, que venceram, que foram provadas e aprovadas. Agora, se nas coisas materiais, se nesse mundo materialista, se torna mais difícil, torna-se difícil tomar posse do que a gente quer, dos nossos sonhos, imagine nas coisas espirituais que você tem que enfrentar o inferno pessoalmente. Imagine. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, tenha essa consciência. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Se você não se esforçar, você não entra no reino de Deus. Se você não for aprovado, você não entra no reino dos céus. Essa é a realidade. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, batendo nessa tecla, a tecla da possessão da terra prometida. Deus abençoe.